Imaginem um mundo sem geladeiras. É difícil de conceber, não é? Antes do advento destes eletrodomésticos omnipresentes, a vida era uma corrida constante contra a deterioração dos alimentos. A preservação dos alimentos era um desafio diário, e as dietas eram ditadas pelas estações do ano. Nesta era passada, as pessoas dependiam de técnicas ancestrais para evitar que os seus alimentos se estragassem. Estes métodos, embora engenhosos, estavam longe de ser perfeitos. Muitas vezes, resultavam em alimentos pouco apetitosos e, por vezes, até inseguros para consumo. A falta de refrigeração também teve um impacto profundo na vida cotidiana. As idas às compras eram mais frequentes e as refeições exigiam um planeamento meticuloso. O conceito de sobras era praticamente inexistente. Juntem-se a mim numa viagem no tempo para explorar a fascinante história da refrigeração. Vamos mergulhar na vida daqueles que viveram antes da sua invenção e traçar as descobertas revolucionárias que levaram à sua criação. Preparem-se para descobrir um mundo onde conservar os alimentos frescos era uma batalha constante contra o relógio da natureza. Antes do advento da refrigeração mecânica, as pessoas dependiam do refrigerador da natureza, o gelo. O gelo era recolhido de lagos e rios congelados durante os meses de inverno e armazenado em casas de gelo isoladas para utilização durante todo o ano. Estas casas de gelo, muitas vezes estruturas subterrâneas, foram concebidas para manter o gelo congelado o máximo de tempo possível. No entanto, mesmo com um isolamento cuidadoso, o gelo derretia inevitavelmente, limitando a sua eficácia e exigindo uma reposição frequente. Para além do gelo, as pessoas utilizavam vários outros métodos para conservar os alimentos. A salga, a defumação, a conserva em vinagre e a secagem eram técnicas comuns utilizadas para prolongar o prazo de validade de carne, peixe e legumes. As caves, divisões subterrâneas frescas e escuras, proporcionavam um ambiente estável para armazenar frutas, legumes e outros produtos perecíveis. Embora estes métodos ajudassem a conservar os alimentos, muitas vezes alteravam o seu sabor e textura. A busca por uma forma mais fiável e conveniente de arrefecer alimentos e outros produtos perecíveis remonta a séculos atrás. Os primeiros cientistas e inventores experimentaram vários princípios da física para alcançar o arrefecimento artificial. Um desses princípios foi o arrefecimento por evaporação, o processo pelo qual um líquido absorve calor à medida que evapora. As civilizações antigas utilizavam potes de barro poroso cheios de água para arrefecer os seus alimentos, aproveitando este fenômeno natural. No século XVIII, os cientistas começaram a explorar a utilização de vácuos artificiais para criar efeitos de arrefecimento. William Cullen, um médico escocês, demonstrou o primeiro sistema de refrigeração artificial em 1748, utilizando uma bomba de vácuo para evaporar éter, que por sua vez absorvia o calor do ar circundante. Embora a experiência de Cullen tenha sido um avanço científico, não era prática para o uso diário. No entanto, abriu caminho para outras inovações na tecnologia de refrigeração. Jacob Perkins, um inventor americano, é creditado por ter construído o primeiro sistema de refrigeração, por compressão de vapor funcional, em 1834. A sua invenção, baseada nos princípios de compressão e expansão de vapor, utilizava líquidos voláteis como o éter e a amônia como refrigerantes. O sistema de Perkins consistia num compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador. O refrigerante circulava através deste sistema fechado, absorvendo o calor do evaporador e libertando-o no condensador. Embora a invenção de Perkins tenha sido revolucionária, não foi amplamente adotada na época. A utilização de refrigerantes inflamáveis e tóxicos colocava problemas de segurança, e a tecnologia era dispendiosa e complexa de fabricar.
Apesar destes desafios, o trabalho de Perkins lançou as bases para o desenvolvimento dos sistemas de refrigeração modernos. A sua invenção marcou um marco significativo na busca por uma forma fiável e eficiente de conservar alimentos. Ferdinand Carré, um engenheiro francês, fez contribuições significativas para o avanço da tecnologia de refrigeração em meados do século XIX. Ele desenvolveu um sistema de refrigeração por absorção que utilizava amônia como refrigerante e água como absorvente. O sistema de Carré, patenteado em 1858, era mais eficiente e seguro do que os designs anteriores. Rapidamente, ganhou popularidade para aplicações comerciais, particularmente em cervejarias e fábricas de processamento de carne. A capacidade de produzir grandes quantidades de gelo, sob demanda, revolucionou as indústrias alimentar e de bebidas. Permitiu o transporte de longa distância de produtos perecíveis, expandindo mercados e transformando hábitos alimentares. A invenção de Carré abriu caminho para a adoção generalizada da refrigeração no setor comercial. O seu trabalho marcou um ponto de viragem na história da refrigeração, tornando-a uma ferramenta indispensável para empresas em todo o mundo. O final do século XIX e o início do século XX testemunharam uma onda de esforços para desenvolver um refrigerador prático e acessível para uso doméstico. Inventores e empresários experimentaram vários designs, na esperança de capitalizar a crescente procura por armazenamento conveniente de alimentos. Um dos primeiros refrigeradores domésticos comercialmente bem-sucedidos foi o Domelre, inventado por Fred W. Wolf Jr., em 1913. Esta unidade, alimentada por eletricidade, utilizava um sistema de compressão de vapor e apresentava um compressor montado na parte superior. Outras empresas seguiram o exemplo, introduzindo os seus próprios modelos de refrigeradores elétricos. O General Electric Monitor Top, introduzido em 1927, tornou-se um símbolo icônico da conveniência moderna, com o seu design distinto a abrilhantar cozinhas por toda a América. À medida que a tecnologia de refrigeração avançava e os custos de fabrico diminuíam, os refrigeradores domésticos tornaram-se cada vez mais acessíveis ao consumidor médio. Isto marcou o início de uma nova era na preservação de alimentos e na vida doméstica. A adoção generalizada de refrigeradores teve um impacto profundo na sociedade, revolucionando a preservação de alimentos, transformando hábitos alimentares e alterando o tecido social da vida cotidiana. A capacidade de armazenar alimentos por longos períodos reduziu a necessidade de compras frequentes e preparação diária de refeições. Os refrigeradores permitiram que as famílias desfrutassem de uma maior variedade de produtos frescos durante todo o ano, independentemente da época. A conveniência das sobras reduziu o desperdício de alimentos e simplificou o planeamento das refeições. Os refrigeradores também facilitaram o crescimento da indústria de alimentos congelados, oferecendo aos consumidores ainda mais conveniência e opções. Para além do seu impacto nos alimentos, o refrigerador desempenhou um papel na mudança social. Libertou as mulheres das restrições das tarefas diárias de preservação de alimentos, permitindo-lhes prosseguir outros interesses e contribuir para a sociedade de novas formas. Desde os seus primórdios humildes como uma simples caixa de gelo, até aos eletrodomésticos sofisticados que conhecemos hoje, o refrigerador percorreu um longo caminho, e a sua evolução está longe de terminar. Os refrigeradores de hoje são mais eficientes em termos energéticos, ricos em recursos e tecnologicamente avançados do que nunca. Refrigeradores inteligentes com conectividade à internet, ecrãs tácteis e sistemas avançados de controlo de temperatura estão a tornar-se cada vez mais comuns. Olhando para o futuro, é provável que o futuro da refrigeração seja moldado por inovações em termos de eficiência energética, sustentabilidade e tecnologia de preservação de alimentos. Os investigadores estão a explorar
novos refrigerantes com menor impacto ambiental, bem como sistemas de refrigeração avançados que utilizam menos energia. A jornada do refrigerador é um testemunho da ingenuidade humana e da nossa busca incessante pelo progresso. Das casas de gelo da antiguidade aos refrigeradores inteligentes de amanhã, a nossa busca por uma forma melhor de conservar os alimentos impulsionou a inovação e transformou a forma como vivemos.